Daniel, capítulo 3. Esse é um texto muito conhecido, né? Acho que muita gente conhece esse texto de Daniel. Os desenhos animados, aí, os desenhos bíblicos retratam muito esse capítulo 3. Diz assim ele: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que Deus nos dê a graça nessa noite de sermos orientados por esse texto, irmãos. A mensagem de hoje é: quando a fé é provada no fogo. Sabe, a fidelidade que honra a Deus nasce de um coração que considera Deus mais valioso do que a própria vida. E, queridos, por que tantas pessoas abandonam as suas convicções que antes diziam ser inegociáveis? E muitas vezes não é porque mudaram de opinião, não. É porque muitas vezes foram pressionadas e cederam à pressão. Quem conhece a história de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer? Ele era um pastor alemão, um teólogo alemão, e que viveu durante o regime nazista. E é interessante que Adolf Hitler, naquele momento, era o grande líder da Alemanha, e muitas igrejas, muitos religiosos se calaram diante dele. Muitas pessoas se curvaram, até mesmo as igrejas reformadas, protestantes, muitos se curvaram a Hitler. Mas ele não. Bonhoeffer ele entendeu que a fidelidade a Cristo exigia mais do que se submeter a Hitler. E ele levantou, se opôs a Hitler, e ele pregou contra o regime nazista. Mas ele foi preso. Foi preso e permaneceu até 1943, até 9 de abril de 1945, ele foi executado por enforcamento. E uma das coisas que o médico retrata, o médico que testemunhou os seus últimos momentos, ele registra a seguinte frase: eu vi o pastor Bonhoeffer ajoelhado, orando com profunda devoção, e a maneira como este homem orava e se entregava a Deus me comoveu profundamente. Esse capítulo 3 aqui, não é apenas uma história de fornalha. Aqui é um confronto. É entre a soberania de Deus e o orgulho humano. No capítulo 2, lembra do que nós pregamos na semana passada? Daniel revelou o sonho a Nabucodonosor sobre a estátua, e aqui naquela estátua, ele deixa claro que aquela estátua, Nabucodonosor, era a cabeça ali daquela estátua. E ele fala que seria, Daniel revela que seriam mais outros 3 impérios. Só que o que acontece? Em vez de aceitar que depois dele viria um outro império, o que a gente percebe aqui é, de aceitar o plano divino, Nabucodonosor faz sua própria estátua. Faz uma estátua para ser adorado, para ser reconhecido. E aqui nesse momento, você percebe claramente, é o orgulho de um rei que quer ser adorado porque construiu imagem e o controle de Deus. Então, esse capítulo 3 é esse confronto. É entre adoração ao Criador ou a idolatria. É uma fidelidade a Deus ou você se sucumbir à pressão da cultura dominante.
Nós falamos sobre o capítulo 1, sobre a perspectiva deles de mudarem Daniel e os seus amigos, onde há mudança de nomes, mudança de educação, a influência de uma nova alimentação, a pressão para que eles assimilassem. E agora a pressão. E é interessante que essa história, quando você lê essa história, você percebeu, cadê Daniel nessa história? Você nunca se perguntaram, para onde é que Daniel estava aqui? Cadê Daniel nessa história? Mas ele é o cara que conta a história. Ou seja, provavelmente Daniel não estava lá, ficou sabendo, mas ele é que conta a história. E há algumas ironias no relato de Daniel. Quando ele cita os reis, quando ele cita os sátrapas, ele repete todas as vezes. E aí alguns comentários dizem que é uma ironia de Daniel para mostrar como Nabucodonosor se cercava de todo esse amparato de gente poderosa como uma forma de bajulação. Mas aqui é o ápice disso. Por quê? Gente, esses 3 homens da história, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram judeus. Eles sabiam que a lei dizia o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Êxodo 24 e 5, não farás para ti imagem de escultura. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante disso. Ajoelhar-se diante dessa imagem era negar o seu próprio Deus. E era se curvar a um outro Deus. Então, o capítulo 3 é exatamente aí como alguém pode permanecer fiel quando o meio, o ambiente, a cultura, a pressão força a gente a se curvar diante de ídolos. Esse capítulo 3 é esse cenário. E esses 3 jovens nos ensinam como nós devemos reagir quando a nossa fé é colocada no fogo, quando a nossa fé é provada no fogo. Como é que nós devemos agir? Como nós devemos fazer? E aí eu quero tirar 4 coisas aqui para a gente. Primeira delas, permaneça firme na palavra. A fidelidade, às vezes, custa caro. Custa caro ser fiel. E o capítulo ele começa mostrando uma demonstração impressionante de poder. Nabucodonosor constrói uma enorme imagem de ouro, cerca de 30 metros de altura. E tudo indica que essa estátua estava ligada à sua própria glória. Era uma tentativa dele de consolidar a unidade política e religiosa do império. E ele faz isso. E ele faz nessa tentativa de mostrar-se poderoso e, de uma certa forma, exige do povo adoração, exige do povo esse reconhecimento. E aqui, irmãos, nós encontramos a essência do pecado. Qual é a essência do pecado? O pecado ele faz a gente sempre colocar alguma coisa no lugar de Deus. E o que Nabucodonosor está fazendo é exatamente isso. Idolatria não é colocar uma imagem e se curvar. Idolatria é transformar qualquer coisa em algo central, em algo prioritário, em algo mais importante na nossa vida do que Deus. Hoje nós construímos vários ídolos. Os nossos ídolos hoje não têm imagem. Mas tem muita gente aí que tem uma preocupação com a conta, com o banco. Tem gente aqui que tem uma preocupação com o dinheiro. Tem gente aqui que busca o sucesso a ponto de acabar com sua família. Tem gente que coloca o seu prazer acima de qualquer coisa. Tem gente que busca aprovação aqui, fazendo de tudo, rejeitando, explodindo, renunciando. Há gente que busca autonomia, há gente que busca poder. Então, a questão aqui do capítulo não é estátua. A questão aqui é quem está sendo adorado. Então, essa estátua aqui, para aqueles 3 homens, era renunciar o seu próprio Deus. Era abrir mão daquilo que eles cultivavam, que é adorar somente a Deus. E quando eu olho para essa postura aqui, eu me lembro de Mateus capítulo 4. Quando alguém levou um certo homem para o deserto e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está no centro da sua vida? Quem está no centro da sua vida?
Toda cultura possui suas imagens de ouro. Toda cultura possui os seus ídolos. E como diz João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós transformamos a minha carreira, que Deus me deu, em meu ídolo. Eu transformo as minhas habilidades em meu ídolo. Eu transformo as minhas filhas em meus ídolos. A nossa pergunta é: diante de qual imagem, diante de qual Deus, diante de qual ídolo você está se curvando? Aqui esses 3 homens são colocados nessa situação. E eles permanecem firmes. Eles não sucumbem. Mesmo vendo um ambiente, vendo toda aquela... Mas eles não sucumbem. Eles permanecem nos seus princípios. Segunda coisa. Quando sua fé é provada, é colocada no fogo, não tema a maioria e nem viva por resultados. Sabe? Olha só, imagine o cenário. Imagine a cena. Todo mundo se dobrando. Quem viu um vídeo que aconteceu essa semana? Teve um vídeo aí, de uma escola que levou os alunos para uma mesquita. E lá na mesquita, os professores orientaram os meninos, né, que lá e se dobrassem na hora da adoração a Alá. E no vídeo tem um menino que fica assim, ó, todas as crianças se dobram, ele respeitosamente fica de pé. Por quê? Porque ele era cristão. E ele não se dobraria a Alá. Imagine esse cenário. Todo mundo se dobrando. E a repetição de Daniel é interessante. Os sátrapas, isso, aquilo outro, todo mundo, aquela multidão, e todo mundo se dobrando. E aqueles 3 homens de pé. Que contraste impressionante. Irmãos, será que nós ficaríamos de pé? Será que nós temos ficado de pé quando a gente vê a maioria se dobrando? Quando a gente vê a maioria fazendo essa escolha, quando a gente vê a maioria indo para aquele caminho, será que nós ficaríamos ali diante disso de pé, sem se curvar? E o texto aí deixa claro que a multidão se curvou, os líderes se curvaram, os governadores se curvaram, os juízes se curvaram, os conselheiros se curvaram. Mas a maioria ali, eles não se curvaram pelo critério da verdade. Eles se curvaram por vários critérios. Alguns por medo, outros pelo poder, para estar fazendo a vontade do rei, diversos motivos, mas muitos deles não se curvaram porque estavam buscando a verdade. Aqueles homens permaneceram sozinhos. Nem sempre a maioria está na direção certa. Cuidado com a maioria. Nem sempre a maioria está na direção. Está no caminho certo. Lembre-se que Noé ficou sozinho, ele e a família dele. Lembre-se, Elias ficou sozinho. Lembre-se, Jeremias foi preso, atacado e ficou sozinho. E lembre-se que um certo homem, cravado numa cruz, foi abandonado pelos seus amigos, ficou sozinho. Sozinho. A fidelidade, muitas vezes, conduz a gente a um processo de solidão. E é interessante a gente perceber a acusação, porque a acusação ali deles era por inveja. Por quê? Esses 3 jovens tinham sido colocados à frente dos negócios e eram jovens muito sábios, prósperos, e a inveja deles era prejudicar. E interessante que muitas vezes ser fiel incomoda alguns. Quando a gente vive com fidelidade, é interessante, quando a gente vive para agradar a Deus, isso incomoda muitas pessoas.
incomoda muitas vezes os nossos amigos, incomoda até mesmo irmãos, porque a fidelidade muitas vezes expõe a infidelidade dos outros. Mas olha só, eles acusam, e aí eles levam esses 3 jovens à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor diz assim: rapaz, é verdade que vocês não estão adorando os meus deuses, não vão se prostrar, eu vou fazer o seguinte. E é interessante a repetição, né? Você vai, eu vou tocar isso, vou tocar aquilo, um monte de instrumento. Depois que eu tocar tudo isso, vocês vão se dobrar. E é interessante a resposta deles. A resposta deles é sensacional. Ele vai dizer assim: olha, rei, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha só, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Além de ser alguém que não segue a maioria, eles não estão preocupados com o resultado. Isso é que é tremendo na convicção daqueles homens. E demonstra uma fé extraordinária. Eles acreditam no poder de Deus, que se Deus quiser, Ele pode me livrar. Mas se não, nós não vamos servir ao teu Deus. Aqui é claro, porque ele mostra que a convicção deles, a fidelidade a Deus, não depende de resultados. Não depende de resultados. Eles sabem que se Deus quiser, pode livrar. Mas eles não exigem que Deus livre eles. E aí, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele vai falar sobre esse texto, ele diz assim: eles não tentam administrar os resultados, eles apenas permanecem fiéis. Não é uma fé baseada em resultados. Não é uma fé baseada que a coisa der certo, eu creio porque Deus vai me livrar. Não! Rei, se Deus quiser, Ele me livra. Mas se Ele não quiser, e se eu morrer queimado, eu não vou servir os seus deuses. Você teria essa coragem? Sabe, queridos, a fé deles é baseada no caráter de Deus. Eles não servem a Deus por aquilo que recebem. Eles servem a Deus por quem Deus é. Foi a palavra e o questionamento de Deus sobre Jó. Deus falou assim: Jó te serve porque o Senhor dá tudo a ele. Deus falou: tira dele tudo, só não tire a vida. E Jó mostrou que servia a Deus por quem Deus era e não pelo que Deus dava a ele. Por isso que, deixa eu fazer aqui algumas perguntas para você. Nós servimos a Deus pelas bênçãos? Nós servimos a Deus porque Deus nos recompensa? Nós servimos a Deus porque Ele nos protege? Uma fé madura diz: o mesmo Deus não faça, mesmo que Ele não faça o que eu espero, mesmo que Ele não faça do jeito que eu quero, mesmo que Ele não responda do meu jeito, uma fé madura diz: eu vou continuar crendo e obedecendo. Não pelo que Ele me dá, mas porque Deus é. Você faz assim? A resposta destes jovens é: quando a fé é provada, não siga a maioria. Permaneça firme na palavra. Não fique se movendo por resultados. Terceira coisa, olha só. Esse texto mostra aqui que depois disso o rei fica inflamado. E o rei manda aumentar a fogueira 7 vezes mais a fornalha. Tanto é que o texto registra que o pessoal que foi aumentar, que foi jogar os 3 jovens lá dentro da fogueira, se queimaram. Caíram lá e queimaram por causa
do fogaréu que estava a fornalha. Mas o que a gente quer aprender com isso? Esse texto nos ensina que, quando a nossa fé é provada, a gente precisa compreender que fidelidade é sustentada pela presença de Deus. Olha que coisa interessante. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. O fogo está no máximo. Mas é interessante que, apesar de tudo isso, aquela situação não estava fora do controle de Deus. Eles atam os 3 jovens, jogam dentro da fornalha. Eles são jogados dentro, amarrados. E é interessante que dentro da fornalha, o que acontece? Eles são atirados lá dentro e, de repente, é o próprio rei que contempla um negócio estranho. Ele diz, espera aí, não lançamos, não foi 3 jovens? Por que tem 4 pessoas? O texto mostra que esses 4, o quarto é descrito como o filho dos deuses. Muitos aqui interpretam essa presença como uma manifestação especial do próprio Cristo nesse texto. Mas o essencial aqui não é a gente perceber um detalhezinho aqui. Deus não abandonou aqueles homens na fornalha. Deus não abandonou. E tem algo mais interessante aqui. Esse Deus entra na fornalha com eles. Olha que coisa interessante. Eu me lembro de Isaías 41:10, ele diz assim, eis que estou contigo e tal, e eu te sustentarei, eu te ajudo. Uma das coisas interessantes desse texto de Isaías 41:10 é que Deus não promete tirar os problemas. Deus não promete aliviar a dor. Deus não promete tirar a situação. O que Deus promete é, eu estarei com você. Eu te sustentarei. Eu te fortalecerei. Eu te ajudo. O que esse texto mostra para a gente que eles estavam amarrados, que Deus entra na fornalha com aqueles homens. E na fornalha, Deus liberta ele das amarras. Olha que coisa interessante. Eles entraram dentro da fornalha atados. Deus vai dentro da fornalha, protege eles do fogo. Deus dentro da fornalha liberta ele das amarras. O maior milagre ali não é eles saírem vivos. O maior milagre ali é que Deus estava com eles. Deus estava com eles. E essa é a promessa de Deus, quando ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu... Esse é o maior milagre. E quando a sua fé é provada, quando a sua fé é colocada no fogo, você tem que ter consciência de que Deus é com você. E esse texto deixa claro isso. Eles lá no fogo, mas Deus estava lá, libertando eles, tirando as amarras da vida deles ali, que estava prendendo eles. Então esse texto deixa claro para a gente que quando a gente está no fogo, não significa que a gente não vai ser queimado, não significa, muitas experiências, tem a experiência de Policarpo, que nós já contamos aqui, de Policarpo com 80 anos, lá pelo Império preso, ele é colocado numa situação e ele é questionado para negar a sua fé, e ele diz assim, olha, todo esse tempo o Senhor esteve comigo, eu vou negar a minha fé agora, ele nunca me abandonou, por que eu vou deixar? E ele morreu queimado. Mas sabe o que significa? Que ele em nenhum momento foi abandonado por Deus. Por que os romanos ficavam impressionados com cristãos que morriam no Coliseu? Porque pela boca de feras, leões, ao invés de desespero, havia louvor. Eles cantavam quando estavam sendo colocados nessa situação de morte. Sabe o que isso significa para mim e para você? E o que significa nesse texto? Quando sua fé é provada, saiba de uma coisa, Deus está com você. E olha só, talvez você hoje esteja passando por algum momento, talvez não seja uma fornalha, mas de repente uma doença,
um problema, uma crise familiar, alguma coisa que está incomodando seu coração. Daniel 3 nos lembra que Deus está conosco, mesmo na fornalha. O grande milagre desse texto não é eles ter saído da fornalha, mas é Deus ter entrado com eles na fornalha. E essa é a verdade que a gente precisa ter. Nem sempre Deus vai nos tirar da fornalha, mas uma coisa Deus promete: eu vou estar com você lá no momento mais difícil da sua história. Quer ver um exemplo? Quem conhece a história de Estevão? E um dia eu estava brincando, conversando com alguns irmãos, falando sobre isso. Gente, imagine, porque quando você é morto por um tiro, é uma coisa rápida. Agora, imagine você recebendo pedradas, em que você não morre rapidamente, mas o que acontece de consolo, o que acontece de algo que fortalece Estevão naquele momento tão cruel com ele. O texto diz que ele vê os céus abertos. E ele é capaz de dizer o que Cristo diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O grande milagre, quando a nossa fé é provada, é Deus dizer: eu estou com você. Você pode estar tendo o seu último momento de vida. Você não está sozinho, Deus está com você. Cristo está com você. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês, queridos, é que quando a fé é provada, qual deve ser nossa atitude? Olha o final desse capítulo. O final desse capítulo você vê aquele homem que começa o texto exigindo adoração. Você vê um homem querendo que o povo adore uma imagem de ouro. Você vê ali um homem, um ímpio, um homem ali cheio de arrogância, cheio de orgulho, cheio de soberba, querendo que o povo adore aquela imagem. Mas olha como termina o texto. O texto termina mostrando que quando nós somos fiéis nos momentos mais difíceis da nossa vida, isso serve de testemunho para todos à nossa volta. O rei olhou para aquela fogueira e disse assim: vejo 4 homens e eles caminham. O rei se aproxima da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abidnego, saia. E quando ele sai, Nabucodonosor diz: não existe Deus como Deus desses homens. Olha que testemunho. Porque eles não se dobraram aos deuses nossos, eles não se dobraram à nossa adoração, e isso ensina para a gente, sabe o que nosso mundo precisa, sabe o que nossa cidade precisa, sabe o que o nosso país precisa? De cristãos que em momentos difíceis, complicados, não se dobra a cultura, não se dobra as mídias e servem diante, mesmo sofrendo na carne, mesmo tendo prejuízo, sendo testemunho para impactar o mundo. É isso. Nós nos acovardamos nos momentos mais complicados, nós nos curvamos ao nosso meio, ao invés de nos mantermos de pé. É Nabucodonosor que está dizendo, é aquele que exigia, é aquele que estava impondo. Nabucodonosor diz assim, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, que confiaram, que não se dobraram, que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nós precisamos de um povo assim, nós precisamos de crentes assim, porque a nossa postura revela a glória de Deus, e o que aquele homem viu ali foi a glória de Deus, ele viu o agir de Deus ali. E por isso, ele confessa. E o texto diz que ele fez um decreto dizendo: a partir de hoje, se alguém falar qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Meu amado,
A fidelidade daqueles jovens transformou-se em testemunho. Sabe, eles não mudaram, eles não influenciaram a Babilônia com protestos. Eles não influenciaram a Babilônia com rebeldia. Eles influenciaram com fidelidade. Fidelidade a Deus. Foi a firmeza deles que revelou a grandeza de Deus. A igreja, ela sempre foi mais influente quando ela foi fiel ao Senhor. O crente é mais influente quando ele é fiel a Deus. Nós não estamos aqui para buscar popularidade. Nós não estamos aqui para buscar mídia. Nós estamos aqui para testemunhar esse Deus grandioso e poderoso. E sabe como nós testemunhamos? Quando nós somos fiéis. E principalmente nos momentos mais complicados da nossa vida, onde a gente ali, na fornalha, a gente não se dobra, não se curva. Mas esse texto aqui, ele aponta para algo mais. Ele aponta para aquele homem que não se curvou, que nunca se curvou. Ele aponta para Jesus Cristo, que lá em Mateus 4, quando foi provocado, ele diz, olha, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aqueles 3 jovens não se curvaram, mas o Senhor Jesus não se curvou a ninguém. Esse capítulo 3 aponta para aquele homem fiel, que permaneceu fiel, mesmo enfrentando a morte. Apesar de haver controvérsia sobre essa questão do 4º homem, e a gente deve manter cautela com relação a essa aplicação cristológica, o que esse texto mostra para a gente é que Deus está com seus servos na fornalha, é o mesmo Deus que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. O Evangelho nos mostra um Deus que não ficou longe do nosso sofrimento. Esse texto mostra de um Deus que vem participar do nosso sofrimento, um Deus que vem se sacrificar, um Deus que vem experimentar o pó da terra nos seus pés, um Deus que vem passar necessidade, que vê a fragilidade do homem, e ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Esse texto de Daniel aponta para esse Deus conosco, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse Jesus Cristo, ele fez mais do que entrar na fornalha por nós. Ele morreu numa cruz por nós. Ele sacrificou a sua vida por nós. E aqui está a conexão profunda desse texto. Enquanto os 3 jovens experimentaram a presença de Deus na fornalha, nós podemos experimentar a presença de Cristo nas nossas vidas. E ele fez isso através da sua vinda, da sua participação, da sua entrega na cruz. Na fornalha, Deus não assumiu o lugar, mas na cruz, Cristo assume o nosso lugar. Recebe a sua morte, a nossa morte, recebe a nossa condenação, para que eu e você sejamos livres do julgamento eterno e tenhamos vida. Mas esse texto, eu não quero encerrar para dizendo assim, seja como Daniel, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Meus queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não têm força em si para ser fiéis. Porque a grande pergunta desse texto é, pastor, como eu posso ter a força desses homens? Como eu posso ter a coragem desses homens? Como eu posso ter a resistência? Como eu posso ter, em momentos cruciais, ter essa postura? Como? Não é Sadraque, não é Mesaque, não é Abednego que vai lhe dar essa capacidade de resistir a isso. Daniel 3 termina com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas termina com Jesus. Por quê? Eles apontam para o homem que nunca se curvou. Ele aponta para o homem que não apenas entrou na fornalha, mas se sacrificou por você. Mas ele aponta para aquele que é o único capaz de capacitar você para resistir nos momentos mais difíceis da sua vida.
E o que você tem que fazer? Entregue sua vida a Cristo. Viva a vida dele em você. Lembra do que Paulo disse? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque somente através de Deus, somente através de Cristo, é que nós somos capacitados, nós somos fortalecidos, nós somos mantidos de pé, através de Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, esse capítulo que inicia com o rei exigindo adoração, mas que encerra com o mesmo rei se curvando a esse Deus, esse capítulo nos ensina a compreender que se nós queremos reagir de uma forma em que nós sejamos capazes de, no momento de prova, a gente ter posturas como esse homem, eu só sou capaz de fazer isso se Cristo Jesus for Senhor da minha vida. Porque eu não tenho força, você não tem força, nós não temos forças. Somente em Cristo Jesus nós temos a capacidade de resistir nesses momentos mais difíceis da nossa caminhada. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, lembre, fidelidade vale mais do que popularidade. Obediência vale mais do que segurança. A presença de Deus é a única segurança que nós temos. Cristo na nossa vida é a única segurança que nós precisamos. E fidelidade é o caminho para glorificar a Deus. Por isso, se você quer reagir conforme a vontade de Deus nesses momentos cruciais, mantenha-se firme na palavra de Deus. Não vá buscando resultados de maioria, não vá pela cabeça dos outros, mantenha-se fiel à sua palavra. Se você quer reagir nesses momentos cruciais de acordo com a vontade de Deus, experimente nele, na presença dele, toda a força que você precisa. Pastor, eu estou passando dificuldade, eu estou passando um momento difícil. Não é o pastor que vai fazer isso. É Cristo. Peça a Ele, clame a Ele, suplique a Ele. E Ele vai entrar com você nesse momento. Ele vai fortalecer você nesse momento. E vai manter você de pé. Porque Ele é toda a força que nós precisamos. É todo o socorro que nós necessitamos. Vamos orar?